Bom, para quem não me conhece, eu sou a Gal Buitoni, produtora e produtora executiva do aula de produção lá na ELCV. E hoje eu estou aqui com a Júlia Franceschini, que é pesquisadora, enfim, vou deixar ela se apresentar também, mas para a gente falar um pouco sobre pesquisa e uso de imagens de arquivo, foi um assunto que surgiu, na verdade, numa aula, numa última aula de produção, que a gente também teve uma outra pesquisadora, que é uma pesquisadora de personagens, de documentário, enfim, e no final surgiu essa coisa da pesquisa de imagem, e a gente achou legal abrir para uma live sobre esse assunto, porque tem bastante coisa, tanto para falar sobre conteúdo, quanto até de produção. Eu sei que muita gente tem dúvidas sobre como usar, o que pode usar, o que não pode, né, o que precisa de autorização, etc. Então, acho que a Júlia pode começar se apresentando, falando um pouco do seu trabalho, Júlia. E aí, ao longo também do bate-papo aqui, é isso, se forem surgindo dúvidas, vocês vão colocando no chat e a gente vai conversando. Obrigada, Gal. Boa noite. Em primeiro lugar, eu agradeço muito o convite da Gal, da Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André. É um prazer enorme estar aqui, ainda mais para falar sobre pesquisa, que é um assunto que eu gosto tanto e que nem sempre tem tanto espaço, né? E, enfim, eu sou Júlia, sou pesquisadora, eu sou formada em Ciências Sociais e tenho mestrado em Antropologia, onde eu trabalhei com um grupo indígena no Maranhão, fiz um trabalho sobre um ritual, mas paralelamente já fui direcionando o meu interesse para o audiovisual, onde eu até cheguei a trabalhar no começo com produção e coisas assim, e fui indo me direcionando para pesquisa, porque eu vi que eu queria trabalhar com pesquisa de audiovisual. Comecei com pesquisa de personagem e pauta, tanto para documentário, programa de televisão, quanto para roteiro de ficção também. E depois fui caminhando e meio ao acaso, assim, virei pesquisadora de imagem, e onde eu também trabalhei em várias produtoras e projetos, e depois entrei para a TV Globo, aonde hoje em dia eu trabalho na parte de entretenimento, né, de dramaturgia. Mas também continuo tocando alguns projetos fora, enfim. E acho que é mais ou menos isso. Conta então um pouco, assim, né, o que é ser uma pesquisadora de imagem, né? Como é o seu trabalho, principalmente lá na Globo. Acho que eu não falei isso também, né? A gente se conheceu justamente porque eu estava fazendo uma produção que precisava de imagens da Globo, e a Globo, isso você pode explicar melhor do que eu, né? Tem pesquisadores, né, que são os da casa, né, digamos, que são as pessoas responsáveis por fazer a pesquisa lá. Não é qualquer pessoa que pode pesquisar o acervo da Globo, né? São uma espécie de pessoas autorizadas, vamos dizer assim, a pesquisar, né, que tem acesso a esse acervo. E a gente se conheceu lá, eu já nem lembro qual foi o projeto, foi por causa do Miller? Foi o Carcereiros. Foi Carcereiros? Não foi o Carcereiros. Miller? Não, o Miller foi o Edu Biaia, que é um outro Não, pesquisador também de lá, né? sim. E é isso, conheci a Júlia lá no Carcereiros, porque foi um trabalho, o Carcereiros, não sei se todo mundo assistiu, foi uma série de ficção da Globo, mas também teve um desdobramento de um documentário. Então, exigiu, na série de ficção, eles justamente inseriram imagens de arquivo reais, né, dos presídios, das rebeliões do PCC, e no documentário tinha muito também, muita imagem de arquivo, muito mais que a ficção, obviamente. Então, conta um pouquinho, assim, sobre, né, como que é o trabalho da pesquisa de imagem, o que é ser um pesquisador de imagem, até porque, como a gente tem aqui alguns alunos, tem gente que se interessa, que às vezes quer trabalhar com isso. Então, uma coisa é o pesquisador de imagem do mercado, né, que é como um freelancer comum, assim, que uma produtora ou uma pessoa, enfim, que está precisando de imagens de arquivo para seu filme, para sua série ou para seu, enfim, para o seu produto audiovisual, contrata.
Então, você que está fazendo um documentário sobre o sertão do Cariri, sei lá, ou sobre um artesanato do Nordeste, ou sobre um fato histórico, ou você está fazendo um filme de ficção que você precise de imagens para botar na sua TV, ou que você vai usar algum filme que o personagem gosta. Ou seja, a pesquisador de imagem trabalha com a pesquisa e a compra de todas as imagens que entram num filme que não são feitas por esse filme, né? O filme produz as suas próprias imagens, mas ele utiliza imagens de terceiros, né? Fotografias e imagens em movimento. Então, o pesquisador de imagem é a pessoa que faz esse acesso chegar. Tanto ele pode ser contratado e falar, olha, nós já sabemos que nós queremos usar determinados arquivos, quanto ele pode ser uma ferramenta, uma ferramenta não, um parceiro na criação da coisa, porque muitas vezes a pessoa, o diretor, não sabe exatamente que tipo de imagem ele quer usar, mas ele entende que ele precisa de imagens de arquivo para cobrir aquela fala daquele personagem, ou para dar conta de recontar um fato histórico, ou até para criar uma cena dentro da dramaturgia. Na TV Globo, você tem os pesquisadores que cuidam do acervo, né, que a TV Globo ela possui um acervo de imagem. Então, você tem os pesquisadores que estão ali, que basicamente atendem ao jornalismo, né, porque o jornalismo liga, o cara do Fantástico fala, olha, eu quero a imagem da reportagem do dia tal, quanto eles atendem as produções externas, né? Você pode comprar uma imagem da Globo via News Source, que é a agência da Globo, onde trabalham pesquisadores, e você, por exemplo, o projeto que eu trabalhei com a Gal era um projeto misto, porque era um projeto que era uma coprodução entre uma produtora do mercado, no caso a Mulane, e a Globo Filmes. E uma das contrapartidas que a Globo Filmes dá nessas produções é ceder o material da Globo, material de arquivo da Globo. Só que eles não podem abrir para cada produtora que a Globo Filmes fizer parceria para mandar seu pesquisador. Então, eles indicam alguns pesquisadores que são contratados por essas produtoras para pesquisarem lá dentro. Mas aí, depois disso, eu fiz alguns projetos dessa forma, e lá dentro eu fui conhecendo as pessoas e conheci uma pesquisadora da dramaturgia que me levou lá para dentro. E aí, lá dentro, eu fiz séries de ficção, a série da Hebe, e fiz novela, e agora estou fazendo uma novela que ainda vai entrar no ar. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que o pesquisador, ele não só desvenda possibilidades novas para o diretor, como ele também, muitas vezes, apenas realiza aquilo que está, por exemplo, você às vezes já sabe, olha, eu quero esse discurso do Collor de 1992, só que o pesquisador conhece os acervos, conhece os preços, conhece as fontes, ao longo do tempo a gente vai acumulando esse conhecimento nesses lugares, né? Nas televisões, nos acervos das televisões, nos acervos públicos, nos acervos dos fotógrafos particulares, dos diretores de cinema. Então, o pesquisador é uma pessoa que transita por isso e que tem alguma experiência, vai acumulando, né? Eu fui totalmente assim, sem aulas, mas eu fui aprendendo sobre direito autoral e sobre contratos, e, enfim, sobre o valor disso, porque o direito autoral está totalmente atrelado ao pagamento. Desculpa, ao pagamento, muitas vezes, da imagem. Né? Quanto que vale essa imagem? Quantas pessoas estão envolvidas na produção dessa imagem? Tem atores dentro dessa cena, desse filme, que a gente vai precisar pagar? Qual o uso desse tipo de imagem? Por exemplo, quando você tem um filme de ficção que você quer usar, se você usa ele dentro de um contexto, que você está colocando ele num fundo de tela de um cinema e tal, usa pouquíssimos segundos, às vezes você não precisa licenciar isso, ou você não precisa licenciar isso com um retratado, que no caso são os atores que estão em cena, mas às vezes você precisa dessa cena dentro da sua cena, e muitas vezes você tem que entrar em contato com os próprios atores, com os retratados, às vezes o filme tem
propriedade mista, às vezes ele pertence à produtora e uma parcela dele pertence ao diretor. Enfim, tem toda uma parte burocrática também do trabalho. Mas eu acho que é essa parte basicamente burocrática você faz também, ou aí é uma parte que você passa para produção, né, para produção executiva? Assim, até que ponto vai o seu trabalho nessa parte burocrática? É só passar essas informações e depois as pessoas se viram, ou você também, em algum trabalho, talvez fora da Globo, acho que a Globo tem uma coisa diferente, né? Mas de você ter que ir atrás de valores, e, enfim, não, de valores não, desculpa, você chegar até o final, né, até assinar contratos com autorizações e tal, ou você só passa isso para alguém que depois cuida disso? Então, geralmente é o contrário. Geralmente na Globo, a gente faz muito mais o processo burocrático, porque você tem contratos mais amarrados e a gente fica em contato direto com o jurídico da Globo. Então, eu não assino nenhum contrato sem aprovar com o jurídico. Às vezes a gente pede autorização ao jurídico para usar determinada imagem sem precisar licenciar. Você está o tempo todo analisando com o jurídico, caso a caso, as coisas. Num trabalho fora da Globo, o contato do pesquisador é com o produtor executivo. E o produtor executivo muitas vezes quer ter o domínio dessa parte contratual. Então, o que acontece é que às vezes eu vou numa etapa atrás. Eu negocio dinheiro, eu negocio pagamento, negocio uma coisa super importante num contrato de compra de imagem, território e durabilidade, né? Se você está comprando aquela imagem sem limitação de tempo, com limitação de tempo, todas as mídias envolvidas, perererê, você geralmente amarra isso com a fonte, você já fecha o valor e fecha essas condições e passa o bastão para o produtor executivo que paga e assina o contrato. Legal. E na Globo a coisa é mais orgânica, assim, a gente envia o contrato, eles enviam assinado, você tem um procedimento mais... Mas é bom que é tudo bem organizado, né? Você falou, acho interessante se você puder falar, e agora está justamente entrando em exemplos, né, de filmes e séries, como, né, os diferentes usos que tem, né, desses materiais de arquivo. Tem filmes, por exemplo, inteiros de material de arquivo, que é o caso, sei lá, ou são 99% de arquivo, que é o caso, por exemplo, do Tropicália, do Marcelo Machado, que é um documentário sobre a Tropicália, que é inteiro de imagens. Eu, como produtora, só de ver o filme dá arrepio de pensar essa quantidade de burocracias e autorizações e coisas, porque no caso desse filme ainda envolve música, né, que é mais uma outra camada aí de burocracia. Tem, enfim, João Moreira Salles é um diretor, né, que usa muito imagem de arquivo, tem filme também, o último filme dele é inteiro de arquivo. Mas ficção, eu acho legal, porque todo mundo acha que imagem de arquivo é só em documentário, né, e você citou que você está no núcleo de dramaturgia, acho legal também explicar como é feito, né, quais são os usos na dramaturgia, enfim. O Moreira Salles, eu achei interessante você levantar, até te interromper, desculpa. Ele faz um uso de arquivo pessoal, né? Porque você tem muitos tipos de arquivo, né? Você pode usar um arquivo público, você pode usar um arquivo histórico, você pode usar um arquivo particular, ou privado, como de uma televisão, ou você pode usar um arquivo seu, né? Por exemplo, o Santiago é um arquivo dele mesmo, que ele produziu. Ele fez um filme em cima das filmagens que ele fez com o Mordomo, né? E o último filme dele, No Instante Agora, né? Que ele fez em cima dos arquivos que a mãe dele produziu em viagens para a China. E isso é muito interessante também, né? Porque é um arquivo, não deixa de ser. Tem um filme que eu gosto muito, nacional, de um diretor chamado Marcelo Gomes, que se chama Viagem Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, que ele fez todo com sobra de filmagem. Ele é um diretor de ficção, que fez Cinemas Aspirinas e Urubus, e ele pegou, já filmou muito no Sertão, ele é de lá, e ele pegou vários rados e começos de filme e montou esse documentário meio ficcional, mas, quer dizer, é um filme ficcional, mas em tom documental, porque utiliza esses arquivos, é muito interessante. Mas o que você pensou? O uso na dramaturgia.
Então, existem muitas formas, né? Como eu te disse, você pode usar o arquivo para compor uma cena, tipo isso, uma cena de cinema, ou você pode usar, por exemplo, Dois Papas, que é um filme que tem no Netflix, do, do, do Fernando Meirelles. Ele é um filme biográfico, ficcional, mas com personagens reais, que tem uma passagem super linda, com imagens de arquivo reais de jornalismo, que ele usa, inclusive porque ele não pôde filmar na Capela Sistina, né? Então ele pegou aqui, ele usa esses arquivos e faz uma espécie de clipe, uma sequência em que te ambientaliza ali na verdade daqueles personagens, enfim. Agora, você pode também usar arquivo, por exemplo, no web, a gente usou arquivo como stock shot de época, por exemplo. Eles precisavam filmar a chegada dos equipamentos da TV Tupi no Porto de Santos, que a Hebe estava lá, no momento histórico do começo da televisão brasileira. Isso foi recontado ficcionalmente. E nesse ponto, a imagem de arquivo a gente usa na dramaturgia muito como referência. Então, eu trabalho muito para referência para o diretor, nem tudo que o diretor me solicita necessariamente vai ao ar. No web, a gente trabalhou muito, assim, peguei muita imagem histórica, porque eles refizeram aquilo. Mas aí ele ia fazer no galpão a chegada dos equipamentos da televisão, no Santos, mas ele precisava contar esse porto, né? E aí a gente pegou uma imagem do Jean Manzon. Jean Manzon foi um francês que morou no Brasil muito tempo, no começo do século, e filmou muita coisa. Começo do século, assim, nos anos 20 aos anos 60, 70. Filmou muita coisa. Ele ele fez muito institucional, ele fez muito documentário. Aquela imagem que tem muito da Agência Nacional, mas daquele desmatamento de Transamazônica é dele. Vida cotidiana, rua. Então, toda hora que você quer usar um shot de cidade de São Paulo, por exemplo, você pega Jean Manzon. E aí a gente pegou um Jean Manzon lindo que ele fez de Porto de Santos no começo dos anos 50. Pegou, assim, pouquíssimos segundos. A gente até telecinou, porque estava em beta, que é uma mídia já meio ultrapassada. Ele guarda, né, o Wagner, que é o dono do arquivo de Jean Manzon, guarda as películas. E aí a gente pegou a película e telecinou, pegou a parte, alguns primeiros segundos e usou. Então, isso é um uso muito constante, assim, na dramaturgia. Você pode usar atualmente também. O que acontece dentro da Globo, por exemplo, novela. Você recicla material, entendeu? Você precisa de stock shot de São Paulo, dos anos 2000. Às vezes você pega uma coisa que foi feita numa novela nos anos 2000. Ou você precisa até da atualidade. Você pega da outra novela que saiu do ar, entendeu? Stock shot, bolha car, né, que é essa coisa do fundo, né, do carro. Quando faz uma cena no carro, você precisa da rua, passando atrás, passando na frente, para que você possa filmar no estúdio em chroma key. Isso usa muito, né? Backlot, fundo de croma, que são coisas que o pesquisador, é da alçada do pesquisador, porque muitas vezes a equipe não sai para fazer essas imagens, né? Como eu disse, a gente recicla. Às vezes, numa janela, você pode dar uma foto. Por exemplo, no Amor de Mãe, um exemplo palpável, o pesquisador estava do meu lado, uma personagem que foi para Paris e não precisava, era uma ponta, assim, ela ia lá, quer dizer, uma ponta, era uma personagem não tão principal, que ia lá rapidamente, e aí tinha uma cena dela falando com a mãe no telefone e ele botou uma foto em alta na janela, assim. Então, esses são mais os usos da dramaturgia. Só que você tem também, no web, por exemplo, você tem muito uso do arquivo jornalístico para pontuar a década. Você tem, assim, os personagens vendo TV, vendo notícia do desemprego, vendo notícia da maquininha de preço do Sarney, entendeu? Assim, você tem muita essa pontuação do tempo pelo uso do arquivo, assim, na dramaturgia televisiva. Isso é muito interessante também. Acho legal isso, pontuar que quando a gente fala de imagem de arquivo, não necessariamente são imagens históricas, né? A maioria das vezes sim,
Mas foi o que você falou, às vezes tem arquivo que simplesmente é stock shot, cenas da cidade, cenas do cotidiano, passagens de tempo, que podem ter sido feitas ontem, anteontem, mês passado, né? Não necessariamente tem um peso histórico, mas a maioria, eu diria que a maioria sim, mas não sei também se a maioria, enfim. Só dizer que não é sempre histórica, né? Às vezes é histórico de pouco tempo, tipo no Carcereiros, a gente pegou aquela janela dos anos 2000, daquela... Não, tinha coisa até do Carandiru e tal, mas era muita coisa das rebeliões de 2006, daquele momento que São Paulo parou e tal. Isso é um arquivo de 10 anos antes do produto ir ao ar, né? Tem também esse histórico de janelas menores, né? Não chega a ser uma coisa de época, né? E eu interrompi, na verdade, você estava falando alguma coisa disso, da novela do uso da dramaturgia, não? Acho que não. Mas, então acho que pode falar, talvez, é isso, assim, talvez outros exemplos não sei se você quer falar de trabalhos que você fez, que aí é mais fácil de você falar, ou, né, você tinha comentado alguns outros filmes que são exemplos legais de imagem de arquivo. Outra coisa que você já falou, mas para ressaltar também, né? A imagem de arquivo, além de não ser sempre só histórica, não é só vídeos, né? Isso são fotos, todo tipo de imagem, né? Que possa ter de um assunto. E o que eu acho mais difícil de trabalhar com projetos que envolvem imagem de arquivo é que às vezes não tem a imagem de arquivo que você precisa, que também é uma outra questão, que é, por exemplo, o filme que a gente fez lá do Miller e Fried. Desculpa, cortou. Você tá me ouvindo? Aliás, o seu áudio ainda tá Agora ruim, Ju. Não sei se é o seu computador, sei lá, tá bem com ruído ainda. Jura? Será que é conexão? Alguma coisa assim? Não, né? Deve ser o meu microfone. Tudo bem. Agora melhorou. Não, eu tava falando que é isso. É difícil quando, né, acho que a grande dificuldade da pesquisa, do trabalho do pesquisador de imagem é justamente quando você não encontra a imagem. A gente fez um documentário aqui na minha produtora, chama Miller e Fried, que é sobre as origens do futebol no Brasil. Então, assim, não tem foto. Tem uma foto do Charles Miller e tinha, sei lá, algumas do Friedenreich, né? Porque ele é um pouquinho mais velho ele nasceu um pouquinho depois. E aí, justamente, a gente usou as imagens, foi o que você falou, a gente pegou as imagens, as poucas imagens que a gente tinha, a gente reproduziu algumas imagens de futebol, porque imagens de futebol também no começo do século são poucas. A gente achou algumas imagens na França, por incrível que pareça, imagens, inclusive, melhores do que, infelizmente, a gente tem na Cinemateca, né? A gente sabe que aqui o negócio é um pouco mais complicado. E aí a gente reproduziu essas cenas num campo de futebol, a gente fez de um jeito, né? Isso tem muito também, foi o que você falou, né? Usar as imagens de arquivo só como de pesquisada, só como pesquisa mesmo, para ver a referência e você reproduzir isso na TV, foi o caso também que você falou do web, né? A gente muitos diretores de arte usam imagem de arquivo para reconstruir cenários, né? Reconstruir épocas, enfim. Se você puder falar um pouco mais de outros trabalhos. Isso é muito interessante. Você falou de outros tipos de arquivo. Tem um filme que é um documentário muito interessante, que eu vou pegar aqui o trailer e vou colocar, chamado A Vida Privada dos Hipopótamos. Esse filme ele tinha no Netflix, eu não sei se ainda tem, um filme brasileiro, sobre um cara que está preso, que, enfim, matou uma mulher e tem todo um caso rocambolesco sobre isso, e é ele contando. Só que o diretor, eu vou botar aqui o trailer no bate-papo, o diretor, ele teve acesso ao computador do cara. Então, o filme, ele aí não teve tanto trabalho do pesquisador, porque o arquivo já chegou pronto, mas teve um trabalho de edição, de filmar a tela do computador, e você ia achando o arquivo pessoal do cara, os HDs, as fotos pessoais do cara, as pastas, como ele organizou.
né? Isso é muito, muito interessante também. É um outro tipo de arquivo. E tem esses arquivos pessoais também, onde a pessoa, o filme ele pode partir de um arquivo, como ele pode se construir e posteriormente encaixar e solicitar os arquivos para preencher lacunas, né? Por exemplo, tem aquela série, eu tô pegando exemplos assim bem populares, assim, que eu acho que as pessoas vão conhecer. Tem uma série da Netflix chamada Wild Wild Country, sobre o Osho, que na verdade era Rajneesh na época, que é uma história absurda, né? E eu fiquei impressionada como eles tinham um arquivo de tudo, de todos os momentos, como tudo aquilo foi registrado, como tudo isso foi conservado e como tudo isso foi usado para contar essa história posteriormente. Então, assim, como que é rico e valioso você preservar arquivos, né? Além deles terem a história do mundo, né, e das civilizações, da arte, enfim, do pensamento de cada país, eles são ferramentas, né, que ajudam a produção de outras obras, né? Então, e servem como retrato da realidade também, como você usa, por exemplo, um arquivo para fazer referência histórica, né? Mesmo no AM6, a novela da Globo, ela recontou uma parte da Revolução de 30, né? Que era uma guerra. Então, eu cheguei até aí, uma vez no set, para ajudar eles a dirigirem tal, a cena de enterro de um soldado, porque você pesquisa todas as referências para fazer aquela cena mais fidedigna possível. A gente trabalha muito com produtores de arte, onde a gente pega publicações, fotos históricas de arquivo, para você conseguir remontar tudo aquilo, né? Assim, você falou do Wild Wild Country, e o Henrique que comentou também a série do Michael Jordan, Último Lance. Tem também aquela Making a Murder, que, assim, em geral, as séries americanas, ou mesmo a última, que é Tiger King, eu sempre fico muito chocada com a quantidade de material que eles têm guardado, que eles têm de tudo. No caso do Making a Murder, tem os áudios dos policiais, tem as câmeras internas das delegacias de sei lá, 10, 20 anos atrás. Assim, é muito impressionante como os americanos, não sei se só os americanos, os europeus talvez, mas essas séries, a maioria delas, né, todas da Netflix atualmente, mas tem na Amazon algumas também, são realmente muito impressionantes. Assim, eu assisto e falo, gente, como é que tem essa imagem do dia que não sei quem foi preso e que lá, né, tem as fotos das câmeras dos carros dos policiais, no caso do Making a Murder, essa do Michael Jordan também. Tem, sei lá, a imagem do treino deles em 90 e sei lá quantos. Fala, gente, quem filmava, por que gravavam um treino de basquete quando ele nem era famoso, né? É um negócio muito, muito impressionante mesmo. Muito impressionante, sim. Eu acho que tem um filme importante de se falar na história de cinema que se chama Noite Neblina, que é do Alain Resnais, que foi feito nos anos 50, no pós-guerra, todo em cima de registros que judeus fizeram dentro do campo de concentração. Foi, assim, acho que a primeira obra audiovisual que tentava dar conta e retratar o Holocausto e o nazismo e ajudar, né, um pouco a humanidade a passar por isso. Então, vou pegar aqui, o trailer legendado é o começo do filme, não é um trailer. Foi o que eu encontrei, assim, com legenda em português. Mas vale buscar o filme, porque é muito interessante. E tem fotos, é bem chocante, assim. Na época foi super polêmico, tiveram psicanalistas que falaram que não podia fazer, que o nazismo era intratável. Então você tem uma série de discussões também acerca do limite ético, né? Muitas vezes disso. Mas virou um marco na história do cinema. Eu acho que
muito interessante, se vocês puderem assistir em algum momento. Mas se vocês querem perguntar, será que a gente não abre para pergunta um pouco e depois segue? Será? Eu ia fazer uma última pergunta e acho que a gente pode abrir, que acho que até como tem bastante aluno assistindo, acho que até a maioria, numas questões mais práticas, assim, né? Onde procurar imagens de arquivo, né? Quais são os acervos que você costuma procurar, fora o acervo da Globo, obviamente? Enfim, tanto em São Paulo, no Rio, acho que eu nem expliquei, né? A gente nem se falou, você está no Rio de Janeiro, quer dizer, meio óbvio que você trabalha na Globo, mas poderia trabalhar na Globo de São Paulo. Então, quais lugares em São Paulo e no Rio, que acho que, enfim, são as duas capitais que têm mais acervos, embora tenham acervos em outros estados, né? Todos os estados, imagino, tenham seus próprios acervos também, mas em São Paulo e no Rio tem acervos mais nacionais, né? Tem o Arquivo Nacional, os acervos dos jornais, enfim, conta um pouquinho sobre isso e aí a gente abre para pergunta. O Arquivo Nacional é um arquivo que tem toda uma documentação da entrada, chegada dos imigrantes, então tem uma coisa de papelada muito grande, e tem muitas fotos do Correio da Manhã e as imagens da Agência Nacional, que era a agência pública de notícias, que foi dos anos 50 aos anos 70, final dos anos 70. Então, você tem bastante coisa que você pode acessar, é aberto ao público, se chega lá, se pesquisa, se assiste no DVD, se encomenda uma cópia, porque não tem direito autoral, uma coisa do Estado, cuidada pelo Estado, que você paga basicamente pela cópia. Em São Paulo, você tem um grande arquivo, que é o Arquivo Público de São Paulo, você tem coisas públicas, você tem inclusive os documentos e imagens do DOPS, e você tem de algumas revistas, jornais antigos que não existem mais. Você tem a Biblioteca Nacional, onde você tem a Hemeroteca, que tem todas as publicações jornalísticas da história do país. É claro que nem tudo você consegue pegar lá, você muitas vezes tem que negociar, por exemplo, se você quiser a imagem da revista Cruzeiro, uma revista de época super importante, que tem capas famosíssimas, você tem que negociar com a The Press, que é a dona deles. Mas você pode acessar essas publicações pela Hemeroteca. Eu uso muito também arquivos internacionais, eu acho que e bancos, hoje em dia você tem um domínio do banco de imagem muito grande, a Getty Images é um banco de imagem muito famoso, muito importante, que está comprando muita coisa, e eles telecinam coisas de época, eles estão com um catálogo assim, cada vez mais plural, assim, não, e tem casos assim, por exemplo, esse Cabeleireira Leila, que era um negócio de humor da Globo, ele é todo feito com imagem royalty free. Imagem royalty free é quando o banco de imagem compra os direitos da imagem. Você é uma modelo que vende a sua foto, você vendeu tudo, você não vai mais responder por essa imagem. A pessoa que comprar a sua imagem pode usar a sua imagem basicamente como quiser. Claro que não pode fazer coisas que vão de cunho moral vexaminoso, que vai te expor, que vai, né, você tem limites, mas assim, você pode comprar uma imagem de uma pessoa e botar ela como a Cabeleireira Leila, por exemplo. Inclusive, acharam uma imagem da modelo da Cabeleireira Leila que foi comprada por outra série, acho que The Boys, do Netflix. Um fã louco da Cabeleireira Leila achou a imagem dela num cenário. Porque tem muito isso, tem que compor foto de cenário, os produtores de arte compram muitas essas imagens royalties free nos bancos de imagem, e aí você tem essa circulação, é uma coisa muito engraçada, assim. Você tem os acervos dos jornais, né? JB, Globo, Estadão, onde trabalharam grandes fotógrafos. Você tem os acervos. A Cinemateca Brasileira, bom, podemos falar sobre isso. É um ponto muito importante, que está totalmente fechada, está correndo risco de vida, mas a Cinemateca Brasileira é como se fosse a Biblioteca Nacional dos filmes, né? Em tese, todos os filmes produzidos no Brasil deveriam ter uma cópia lá, e o que acontece é que muitos filmes antigos, né,
em película, possuem a sua matriz lá, né? E isso é muito grave, porque uma vez que você perdendo a matriz, você perde o filme. Então tem muita coisa lá, muitas películas que estão em má conservação, que estão avinagrando, que estão perdendo, se perdendo a vida do filme. Mas eu já usei muita coisa da Cinemateca Brasileira. O Centro Técnico de Audiovisual do CTAV aqui no Rio de Janeiro. Também é um acervo importantíssimo de audiovisual produzido no Brasil, em vários níveis, tanto por agências de notícia, quanto por cineastas. O Humberto Mauro, por exemplo, que é um homem importantíssimo no cinema brasileiro, ele produziu muita coisa no Instituto de Cinema Educativo, muita coisa disso está no CTAV, e está na Biblioteca Nacional, está na Cinemateca, e isso também nos ajuda a contar muita coisa do Brasil. Que mais que a gente usa em termos? Tem agências internacionais. Tem o MAN, né? O MAN do Rio tem bastante coisa em filme também, não tem? O MAN, Cinemateca do MAN. Cinemateca do MAN. Tem muita coisa. Muita coisa que, de assim filme. como a Cinemateca de São Paulo sofre um pouco com preservação, né? Eu lembro que uma vez eu fui lá, eu não lembro que pesquisador que a gente estava trabalhando com alguém também, por causa da maresia, as latas dos filmes estão corroendo, também tem um super problema, né, de conservação. Mas agora o Hernani Hefner, que é um grande especialista no assunto, que sempre trabalhou lá, agora assumiu a direção da Cinemateca, e a Cinemateca tem algum certo proteção por fazer parte do Museu de Arte Moderna dessa instituição, né? Ele não é só gerido pelo Estado, não é gerido pelo Estado da maneira como a Cinemateca Brasileira é. Então, ele passa por outro tipo de organização, né? Mas você tem bancos de dados gringos, você tem agências internacionais, como a Associated Press, como a France Press, você tem o INA, que é um instituto de cinema francês, onde tem muita coisa. Você tem os patês, né? British Pathé, Gaumont Pathé, que são materiais muito caros para a gente, mas que são riquíssimos. Eles têm, inclusive, muita coisa brasileira. Muita coisa do Pelé. Do futebol, justamente, a gente pegou da Gaumont Pathé, se não me engano, mas foi muito incrível, porque isso é uma imagem, assim, a imagem mais perfeita que tem no filme, nem parece que é de um século atrás, porque a gente viu, eles têm o acervo todo online, você consegue ver em videozinhos embaixo e tal, e a gente pediu, eles já, assim, isso é caríssimo, mas vale muito o quanto custa, assim, só para quem tá aqui ter noção, se não me engano, era 1.000 euros por minuto, 4.000 euros, não sei, foi a coisa mais cara que eu paguei no filme. Ainda bem que a gente tinha dinheiro nesse filme para pagar. E eles falaram, vocês querem como? Em 2K, em 4K, não sei o quê. Acho que eles telecinaram de novo, inclusive, para vir na qualidade que a gente queria. Eles telecinam. E assim, nem parece que é um material tão antigo, é isso. Parece uma imagem de ficção de tão perfeita. É muito impressionante mesmo, mas é isso, né? Aí custa bem caro, mas quando você vê, você fala, bom, a gente entende por que custa caro, né? Eles preservam, eles tem cuidado com esses materiais, né? Você falou do CTAV, não sei se você viu a notícia de hoje, foi assumido por uma dentista. Eu vi uma piada de um amigo, que é o aparelhamento acho que do Estado. Possível, né? Oi? Sim. O preço é um pouco discutível muitas vezes, porque realmente às vezes é muito caro. Mas, sim, o Moreira Salles, por exemplo, tem um acervo de fotografia, não só brasileira, sensacional. Assim. Também, o IMS. Para quem precisa de fotos. Por exemplo, no web, eles tiveram que recompor os anos 40 do centro de São Paulo. A gente pegou muita coisa de fotos do Instituto Moreira Salles para fotógrafos. Tinha uma fotógrafa alemã que morou em São Paulo nessa época, que fotografou muita coisa. O site deles é perfeito, tem acesso a tudo em baixa. Também a maioria dos que conservam bem são caros, mas é isso, vale, né? Só para o pessoal ter noção, assim, sei lá, a Folha, o Estado, se não me engano, é uns 400, 500 reais cada foto, ou cada capa de jornal. Cada um é 700 e
Já tá mais caro. A Globo por minuto é 2 mil, 3 mil? 4 mil? 5 mil? Quanto? 6 mil? 6 mil reais por minuto. A Band, a SBT, tudo é meio quase que tabelado também, né? Existe um jogo aí de também todo mundo cobrar meio igual, mas tem imagens mais valiosas, né? A Record tem todo o acervo dos festivais de música que também são muito famosos, se não me engano, esses são um pouco mais caros, né? Não é barato, né? Fazer filme com imagem de arquivo legalizado, vamos dizer. Ou tem que ser arquivo público, ou, sei lá, tem imagens, tem gente que pega coisa da internet e tal, e coloca no filme, os meus alunos até perguntam, eu sempre, né, digo que isso não é muito certo, mas quando são, enfim, curtas, né, coisas experimentais, filmes da escola, não é um grande problema, né, mas quando a gente trabalha com produções profissionais, né, não tem essa, né, tem que fazer tudo direitinho. Mas tem o domínio público. Sim, ou pega domínio público, que é o jeito mais fácil de resolver, sim. Mas também não é nem sempre o que a gente quer tá em domínio público, né? Que tem essa coisa do domínio público também, pra quem não sabe, são 70 anos quando é de pessoa, né? Da morte da pessoa, quando são filmes, são 70 anos de quando o filme foi exibido, e tem coisas que mesmo sendo menos de 70 anos são em domínio público por outras questões, ou até pelos próprios acervos disponibilizarem, né? Mas as regras, em geral, essa coisa dos 70 anos dificulta bastante também, né? Alguém perguntou aqui, deixa eu ver. Érica, sobre os problemas da Cinemateca, teve gente na internet que falava que era bobagem a preocupação com a preservação de filminho velho. Como mudar esse tipo de pensamento? Pecado. Pois é. A Cinemateca, ela é a memória do país, né? Ela ajuda na construção da memória do país. Não só por ter documentos, né, fílmicos que retratam outras épocas, como ela tem a história da arte, do cinema, né? Por ali passa um pensamento dos artistas e do povo brasileiro, né? Então, quando você preserva a memória audiovisual de uma sociedade, você está preservando muito mais do que aquele filme, né? Você está preservando uma ideia, uma possibilidade de criação. Você está valorizando esse tipo de movimento, esse tipo de ação, né, no mundo. Então, quando você preserva a Cinemateca Brasileira, você está cuidando da nossa memória, né, da preservação e da proliferação disso, né. Para mudar o pensamento cinema, de quem, para mudar o pensamento de quem acha que é isso, que é um monte de filme velho, não sei, acho que é educação, né? Acho que as pessoas não aprendem, a gente não aprende, né, a respeitar a nossa memória, a nossa história, né? Enfim, desde a chegada dos portugueses, né? Um país que foi construído em cima de destruir as culturas indígenas, a floresta e mesmo a cidade, né? São Paulo é uma cidade que se demole e se constroem coisas por cima num piscar de olhos e a gente simplesmente, né, não respeita a memória. Então acho que é isso, né? Quando as pessoas aprenderem que justamente a memória de um país e conservar isso é importante. Essa semana teve uma super polêmica por causa do Paulo Mendes da Rocha, que é um grande arquiteto que doou, não sei se foi pago, enfim, todo o acervo dele vai ser colocado, vai para Portugal, na Casa de Cultura de Portugal. E foi um auê, que absurdo, Paulo Mendes está mandando para fora do país, ele não é um patriota e tal. E ele falou justamente isso, assim, ele falou, bom, é uma pena, eu fico triste, né, de ter que fazer isso, mas justamente ele vai deixar num lugar onde a memória dele seja preservada, porque é possível que ele deixe no Brasil e a memória dele seja esquecida, né? E como ele ainda está vivo, ele ainda conseguiu tomar essa decisão por ele, né? Depois da briga com filhos e tal. Então, para mim é muito simbólico de ser isso, de mostrar que realmente a gente está, assim, a memória do Brasil corre sérios riscos e quem pode preservar sua memória fora do Brasil está fazendo isso, que é o caso do Paulo Mendes. Eu não acho que ele esteja errado nesse sentido, porque, assim, muita gente, muitos arquitetos, né,
caíram em cima, que absurdo, e assim, as pessoas também que criticam quando uma coisa vai para fora, o que elas estão fazendo para preservar, né? Isso, o que elas estão fazendo pela FAO, que é a Faculdade de Urbanismo, aqui onde poderia estar o acervo dele, o que essas pessoas estão fazendo pela Cinemateca. Então, tem as duas coisas, né? As pessoas que acham que a Cinemateca é só um monte de filme velho também tem que tanto faz, as pessoas que acham um absurdo não preservar, mas aí também ninguém, né, parece muito preocupado, então é complicado, né? E é triste mais do que tudo, porque quando a gente fez esse filme, que a gente teve esse acervo lá da França, que a gente caiu essa ficha, assim, falou, caramba, tem um acervo na França que tem imagens do Brasil melhores, mais bem conservadas do que as que a gente tem aqui na Cinemateca. Inclusive, foi na época que a Cinemateca pegou fogo, a gente nem conseguiu pegar as imagens da Cinemateca. As imagens da Cinemateca que tem no nosso filme são do YouTube. A gente falou, bom, tá no YouTube, vamos pegar e a vida é assim. e é complicado. É tem muita coisa que está mais bem preservada lá fora mesmo, da nossa história mesmo. É muito triste. Exato, né? Às vezes a gente vê isso, filmes até isso, filmes de imagens de arquivo gringos, falam, pô, precisou um gringo fazer um filme sobre uma história brasileira com imagens, né, do Brasil, enfim. Tem mais alguma pergunta aqui? Peraí. Grande, se quiser, acho que pode abrir. Se quiser alguém perguntar aqui na câmera, gente, pode perguntar também. Fiquem à vontade, não se intimidem. Não é nenhuma pergunta, é mais uma observação a respeito do que vocês falaram, estavam dizendo sobre a má preservação da memória, sobre o fato de ainda ter a memória seletiva, né? Onde um determinado grupo, quando entra, exclui as memórias antigas, oculta, destrói, não sei, e preserva como se a história tivesse começado com eles, que é uma coisa também muito perigosa, né? Era só essa observação. Não, totalmente. Isso inclusive, historicamente, eu estou fazendo um curso, que aí eu estou, não como professora, como aluna, eu estou fazendo um curso sobre cinema negro. E, assim, bom, primeiro que é isso, é uma vergonha ver o quanto, né, ninguém sabe nada sobre cinema negro, como é uma coisa que é relativamente recente, perto, né, do cinema branco, enfim. E fizeram uma vez acho que em 95, fizeram a primeira retrospectiva de cinema negro, e embora os filmes tinham alguma temática negra, os filmes eram dirigidos por brancos. E aí, sendo que tinham filmes dirigidos por negros na época, ou seja, é isso, né? Quando você escolhe a história que você quer contar, e como você quer contar, você está fazendo o que você falou, você tem uma memória seletiva e você só conta a história de um ponto de vista, e você só ali, né, para a sua bolha ou para poucas pessoas, e muitas vezes uma história que nem é nem sua, que é o caso de brancos que fazem, que na época faziam. Hoje em dia, justamente, tem vários cineastas negros e negras com trabalhos incríveis, mas continuam falando que não existe, assim, não existe porque as pessoas também não vão atrás, e porque a gente tem essa memória seletiva, ou essa visão seletiva, vamos dizer, do mundo, e que é complicado, porque justamente aí daqui a 100 anos, né, o que vai ficar dessas memórias? Se a gente está recortando elas e, né, deixando de um jeito ou de outro, é puxado. Sim. O recorte, eu acho que ele é inevitável, né? Mas eu acho que o quanto mais você luta para que ele seja minimizado, né, no sentido de democratização da possibilidade de preservação e criação de uma memória coletiva, você vai criando formas de, pelo menos, você atenuar, né? Porque sempre você vai ter algum tipo de seleção, né? A memória é uma ilha de edição, dentro da gente e fora da gente também, né? Acho que a preservação total de tudo é uma utopia, mas a valorização disso já é um sentido que você dá, né? E a valorização não é só no discurso, é na distribuição de verba, é na colocação de pessoas competentes para gerir os órgãos. Ontem foi nomeado uma dentista para gerir o CTAV, Centro Técnico de Audiovisual. Isso é muito perigoso, porque você, na verdade, para preservar, você envolve uma série de coisas. Você tem que ter uma pessoa
pessoas que entendam da parte física e química da preservação daquelas mídias, daqueles filmes, daquelas fotografias. Você tem uma curadoria, né? O que se guarda, e você tem uma parte de metadados, de como se guarda, como você vai indexar, né? Quando você pega uma foto, um mecanismo de busca, como você indexa isso? O que você vai botar? Né? O centro de São Paulo, nos anos 40, viaduto do Chá, né? 1942, imagens de uma criança, né? Como que você descreve isso? Isso tudo é uma coisa de capacitação, são profissionais que estudam muitos anos e se qualificam para isso, e então é todo um universo de estrutura que você tem que prover, né? E isso é política, isso é visão de mundo, né? Isso é visão de cultura, de arte, enfim, acho que é por aí. Acho complicado, porque tem gente que... Ó, eu vi um texto ontem na Folha que, nossa senhora, eu fiquei revoltado num nível do João, como chama em português, inclusive, João Pereira Coutinho, que ele estava criticando as regras novas do Oscar, que, enfim, né, que agora quer mais inclusão, mais diversidade. Ele chegou a usar o termo o chicote da diversidade, que está obrigando as pessoas a fazerem filmes com diversidade. E aí... Nossa, mas calma, porque eu falei isso, você estava falando do... Nossa, que a minha revolta é tanta... Ah, não, você falou da coisa que é política. E aí ele, no final do texto, faz uma coisa... quando misturam arte com política, isso dá errado. Assim, quem no planeta Terra, fora esse cara, acha que, né, fazer... Que cultura, que arte não envolve política, né? Não envolve você ter um posicionamento, ou... Foi o que você falou, quando você põe um recorte, isso já é um ponto de vista, e ter um ponto de vista, isso já é político, no sentido em que, né, você está colocando ali uma visão. Então, uma pessoa acha que arte, que cinema e política não estão conectados, assim, é uma pessoa, para mim, de outro planeta. Eu li esse, quase escrevi para a Folha ontem, porque ele chegou a comparar isso com o fascismo, como o fascismo obrigava certos conteúdos, enfim, é um show de horror esse texto. Difícil. Mas é isso, né? E aí a gente vê, e aí as pessoas acho que não tem a ver com política, foi o que você falou, aí colocam uma pessoa descapacitada, né, para um cargo técnico, de uma coisa super importante que envolve a preservação da nossa memória. É muito, enfim, é muito revoltante mesmo. Uma pergunta... Oi? Nossa, um tremolo, desculpa. Tem uma pergunta aqui da Neta, foi isso? Como começar... não, da Adri. Como começar na área de pesquisa, e aí, falando sobre isso, eu queria também, só por curiosidade, saber como você organiza, quando você começa a pesquisar um tema. Você põe pastas de fotos e vídeos, aí dentro disso você põe por ano, por nome do personagem, como que você faz? Mas primeiro responde a pergunta como começar na área, para quem quer começar. Olha, eu não sei muito direito hoje em dia como é que tá. Eu diria que depende do que você quer. De pesquisa de imagem, acho que você pode procurar pesquisadores do mercado para ser assistente deles, que muitas vezes eles têm mais de um projeto, têm assistentes. Acho que você pode trabalhar como estagiário num arquivo, tipo no Museu da Imagem e do Som, tipo numa cinemateca, o Hernani, aqui na Cinemateca do MAN, turmas e turmas de pessoas que passaram por lá e trabalharam, e estagiaram. Você pode começar fazendo filme dos seus amigos, e o filme, isso vai te gerar um currículo, e acho que seria mais ou menos por aí que eu diria, assim. E cavando esse espaço no audiovisual, que nem sempre é fácil, né? Não tem jeito, eu sempre falo isso, né? Meio se jogando, pedindo, fazendo, infelizmente, às vezes fazendo trabalho de graça, né? Não é todo mundo que tem condições de trabalhar de graça. Mas... O que eu faço até hoje, faço até hoje isso, às vezes.
Mas agora eu tô com trabalho, enfim. Mas você vê um filme que você gosta e vê quem é o pesquisador. E procura o contato dessa pessoa, manda o currículo, fala, olha, eu quero trabalhar com pesquisa, pererê, pererê, A própria ou Globo, né? isso. Se não me engano, tem no site, tem um site da Globo onde ficam as vagas abertas, ou é no LinkedIn, não sei, outro dia eu vi, acho que foi no LinkedIn, que ficam, né, as vagas que estão abertas, eu sempre falo também para ficar de olho, às vezes, na TV Cultura, o acervo da TV Cultura, a gente não citou a TV Cultura, o acervo da TV Cultura também Muito é riquíssimo, é incrível, aqui é o Zé Maria. em São Paulo, o Zé Maria, nossa, o Zé Maria, ele é uma entidade, assim, já é ele é imortal praticamente, é a pessoa que está lá, sei lá, uns 40 anos mais, talvez. Muito Tudo mais, passa né? por ele. Tudo E, passa e, por ele. exato, e lá a TV Cultura também, se não me engano, no próprio site deles aparece quando tem estágios abertos e tal, né? Porque essas empresas grandes, querendo ou não, tem esses processos seletivos e tal, coisas um pouco mais chatas e burocráticas, né? De um caminho mais curto seria isso, conhecer pesquisadores, ir atrás, no LinkedIn, na internet, no Facebook, foi o que você falou, ver nos créditos, né? E mandar currículo, falar que está a fim de trabalhar, e isso óbvio que a gente está passando por um momento complicado, poucas produtoras estão, né, fazendo projetos agora, está começando a voltar, mas é bem por aí, estou fazendo curta dos amigos, trabalho da própria escola, e é assim que todo mundo começa, né? Eu comecei, na verdade, a trabalhar com produção de arte, quando eu fui estagiário, quando eu estava na faculdade, e é isso, né? O mundo vai levando a gente para outros lados, às vezes. E é isso. A minha outra pergunta era coisa de como você organizava, assim, como é o seu trabalho? É isso, o seu dia a dia, vamos dizer, e como você organiza as coisas, as suas pesquisas. Então, depende, né? Geralmente eu faço, quando é uma obra fechada, tipo um seriado, que você tem 10 episódios, ou um longa-metragem, ou um documentário, você já tem demandas, uma lista de demandas. Eu quero uma imagem disso, quero um stock shot de São Paulo dos anos 30, eu quero a foto do Kennedy, eu quero queda do muro de Berlim, eu preciso de imagens do Museu Nacional em Chamas, preciso, sabe? Aí, geralmente, eu faço uma planilha, onde eu ponho uma coluna descrevendo isso, onde eu indico quais as fontes que eu vou olhar, e aí depois, quando eu encontro a imagem, eu deixo só a fonte de onde ela é, coloco, muitas vezes, o valor, quando tem, o prazo do licenciamento, deixo uma coluna para a OBS, e vou compartilhar essa planilha com a produção e com as assistentes de direção. E para mim, internamente, dentro dos meus HDs, eu crio uma pasta com o nome do projeto e dentro dessa pasta você vai fazendo outras pastas com o nome do item, né? Tipo, Stock Shots de São Paulo, filmes anos 40, fotos do Kennedy, entrevistados da Hebe, sei lá, a gente fez um clipe que eram umas fotos reais de pessoas que a Hebe entrevistou. Você vai fazendo, você vai organizando conforme você vai tendo, você nomeia a sua demanda. E aí, geralmente, você faz uma função em baixa, você pega e trabalha com essas imagens em MP4 para compartilhar, mandar para a ilha, mandar para o diretor. A gente trabalha com ela em baixa e depois falam, Júlia, a gente vai querer usar essa e essa, a gente vai querer usar 2 segundos desse filme. A gente vai escolher 3 fotos dessas 10 que você mandou. E aí você vai e compra e licencia com cada um. Geralmente é mais ou menos. Isso é super importante, né? Porque às vezes é isso, eu já vi filmes que eles começam a usar, às vezes mudam os nomes, acho que tem essa coisa, até que você falou, né, do CTV, de como nomear os arquivos e como... Porque aí, sei lá, se o editor muda o nome do arquivo depois na ilha, depois não sabe de onde diabos tirou aquilo lá, né? O filme que tem muito arquivo, chega uma hora e fala assim, nossa, e essa foto é da onde? Aí, e às vezes o montador também, nas suas andanças pela internet, o montador pega coisa da internet, aí você tem que descobrir de onde tiraram essa... Aí ele fala, não sei, peguei na internet, mas aonde? Que site? Não sei, deu um Google... Apareceu, eu peguei, aí você tem que ir lá caçar da onde que o cara tirou. Isso é super importante, né? Para quando chegar na finalização, porque até para todo mundo entender, né? A gente usa
todas as imagens de arquivo, foi o que você falou, né? Embaixo, tanto os vídeos quanto fotos, às vezes tem foto com marca d'água. Aí lá no final, quando o filme está, né, pronto e vai para a finalização, que a gente precisa dessas imagens todas em alta, e essa hora que o bicho pega e aí começa a ter que caçar coisa que não sabe de onde tirou, né? Cadê essa foto, de qual acervo que é, foi o que você falou, é muito importante, porque a gente começa a misturar acervos, aí você não sabe se é do CTAV, se é do MIS, do MAN, da Cinemateca, né? Vira uma bagunça. Então, acho que, até voltando à pergunta da Adri, que falou sobre trabalhar com pesquisa, é muito importante ser organizado, né? Gostar de organização, porque é um trabalho que exige bastante organização, né? Isso, planilhas, pastas, tudo bonitinho para depois não... ter todas as informações para depois não ficar nenhuma ponta sobrando. É muito importante que o montador, eu em relação ao YouTube, essas coisas, eu faço um terrorismo. Assim, todo projeto que eu entro, eu falo, cara, não trabalho com o YouTube. Se você quer pesquisar no YouTube, você não precisa de um pesquisador. E vai catar no YouTube e depois vai dar um problemão, porque você vai pegar, e o que acontece é isso. O assistente de direção, o montador acha uma coisa no YouTube, o diretor se apega e aquilo, às vezes, é ilicenciado. Você até pode achar a fonte, a pessoa falar, eu não faço, eu não vendo, não existe uma cópia boa. Entendeu? Se quiser uma imagem que YouTube que a gente nunca conseguiu descobrir, era um canal, meio um canal X, que a gente não sabia quem eram os donos do canal. O canal já não postava nenhuma imagem há, tipo, 5 anos, te mandou mensagem nada, mas eu acho que até acabou entrando no filme e virou um risco da produtora. Vale, mas é isso, assim, eu também toco o terror, porque principalmente foi o que eu falei, né? Quando são filmes dos meus alunos e tal, óbvio que a gente não são coisas que vão ser, isso não vai passar na Netflix, quer dizer, espero que um dia passe, mas mas quando envolve isso, né? Netflix, Globo, vai passar num grande canal, vai para o cinema, não dá para ficar, né, pegando coisas sem saber de onde é ou sem pedir autorização, porque isso com certeza depois dá problema lá na frente, né? E por isso que tem que ter tudo bem organizadinho. Sim. Que mais? Eu ia te perguntar qual foi o trabalho mais difícil que você fez, a pesquisa mais difícil, ou que tomou mais tempo. O Carcereiros acho que foi um desses, de mais tempo. Mas, assim, de dificuldade mesmo. O trabalho do Carcereiros é até interessante para falar. O trabalho que o Carcereiros deu era o seguinte, é porque é um tema que envolve a imagem de anônimos. Né? Quando você pega uma imagem de uma rebelião numa cadeia ou de qualquer coisa em contexto de cadeia, você tem pessoas que você nunca vai encontrar. E que se você põe num contexto, por exemplo, não podia mostrar tortura, lembra disso? Não podia mostrar tortura de nenhum carcereiro. Mesmo que você não identificasse o rosto, botasse o blur, aquela situação degradante dele, de pendurado, apanhando, não sei o quê, um familiar poderia reconhecê-lo, mesmo com o blur. Então, o trabalho, por exemplo, do Carcereiros foi um trabalho que deu um trabalho muito grande de contato com o jurídico. Sim. E de fazer esse meio do caminho entre o jurídico, a instituição Globo e a produtora que demandava as coisas, né? E tinha uma questão de que não adiantava pôr blur no rosto, mas o cara é todo tatuado e ele pode ser reconhecido pela tatuagem, por exemplo. Eu lembro que teve isso, teve alguns que a gente apagou. Virou um grande blur, né? Porque aí você apaga o rosto, apaga o braço, enfim... e coloca situações... Esse foi muito difícil por conta disso mesmo, né? E até porque chega um momento que é impossível, mesmo que você conseguisse identificar e ir atrás de todas as famílias, é isso, são imagens com centenas de pessoas, né? Por isso que a gente sempre usava imagens, longe, ou vinha blur, e mesmo assim várias outras não podiam colocar. Eu lembro que foi bem difícil mesmo. Eu fiz um trabalho que eu fiz com o Luiz recentemente, eu e o Pedro, para a Amazon. Um trabalho que era um reality show de futebol. Tinha imagem de tudo que era lugar, e a ilha de edição era uma coisa... Quantos episódios? Eu nem lembro mais, eram 10 episódios. Não, eram 4 ou 5 episódios. 5, virou 5. 5 episódios. O Tudo ou Nada. Era Tudo ou Nada. Cada episódio tem uma equipe. Tem um diretor, um montador, um assistente de montagem, um AD. E aí cada equipe trabalhava autonomamente, só que eu era pesquisadora dos 5 episódios. Você ficou louca.
Essa parada foi louca. Isso aí foi muito crazy, porque cada equipe e o deadline, isso é um problema na pesquisa. Porque é sempre para ontem. Isso eu luto eternamente, não sei quando que vão conseguir. Lá na Globo já até pediram uma vez. Uma vez estava a chefona máxima do DAA, que é a Mônica Albuquerque, que é a pessoa assim, que manda no artístico todo, e um pesquisador júnior, que depois saiu, um estagiário, falou: eu queria muito fazer uma demanda, seguinte, as pessoas não entendem o nosso trabalho. A gente precisa explicar, porque é o seguinte, existe um tempo quando você fecha o corte, isso é uma grande dificuldade da pesquisa. Quando você fecha o corte e você tem que finalizar, e você precisa das imagens em alta. E aí é toda a parte em que entra o pesquisador para pegar esses trechinhos que vão entrar e encomendar da fonte. A Gal sabe bem que só para entenderem por que em alta só vem depois. É porque isso, em alta, só depois de pagar. Então, é a última coisa, porque a gente só vai decidir se vai usar ou não depois. Por isso que fica por último, né? Só que aí você tem um tempo que é assim, nesse da Amazon, quando a produtora me mostrou o cronograma, eu ri de nervoso. Falei, mas você está supondo que eu vou conseguir uma imagem em alta na TV Globo, no Estadão, na Band, no SBT, de um dia para o outro? Então, o que acontece é que as produtoras, elas vão internalizando isso. A Gal agora, se for pegar um projeto que ela vai ter que fazer com imagem de arquivo de televisão, ela já sabe que ela vai precisar botar no cronograma dela uma semana no mínimo para ter essas imagens em alta. Fotografia desses bancos normais, tipo Globo, não sei o que, é mais fácil, sobretudo porque eles já me conhecem, mandam a imagem e aquilo ali já está amarrado por e-mail. Geralmente eles acabam mandando a imagem antes de pagar. Só que a questão é que você precisa, muitas vezes, você tem pendências burocráticas contratuais, por exemplo, da Amazon. Tem o padrão do contrato da Amazon, que tem que bater com o padrão do contrato da fonte. Porque, às vezes, você tem 1000 variáveis. Tem fontes que não liberam a imagem por mais de 10 anos. A Record é isso. Você não pode usar uma imagem... Assim, a Record, dificilmente a gente usa hoje em dia, né? A não ser que você precise de uma imagem de um festival da canção, não sei o que só tem ali. E aí seu filme vai ter uma duração de 10 anos. E aí depois conte com conseguir renovar, porque você não sabe mais quem vai ser o dono da Record. É super complicado. Isso eu acho que é legal de explicar, né? Que justamente quando a gente libera as imagens, isso inclui por quanto tempo, né? A emissora, o acervo, o que quer que seja, está liberando. Em quais territórios, então, né, normalmente a gente tem que comprar mundo, até hoje em dia, principalmente agora, que tem streaming, Netflix, não sei o quê, não tem como você comprar uma imagem e falar, mas só vou usar no Brasil. É muito raro, porque a chance disso, se você colocar na internet, você já tem que comprar direito mundo, porque a internet é a internet, aí qualquer pessoa pode assistir. É isso, né? Por quanto tempo, em qual território... Que mais? É isso, tem imagens que, a gente já falou isso, mas justamente não adianta você só comprar a imagem, as pessoas que aparecem naquela imagem precisam autorizar. Então, no caso da Globo, é isso, então tem um repórter, precisaria autorizar com o repórter, ou tem o Pelé, ou tem o Neymar. Não basta ser a Globo estar, a Globo está doando aquele material, vamos dizer, quase que físico, né, do vídeo. As imagens das pessoas que estão lá também exigem autorização, ou as músicas que estão naquele trecho de vídeo. E além disso tem outras complicações que às vezes é isso. Aí tem, no caso de futebol, é um rolo, porque ainda tem que pedir autorização para a FIFA, se for imagem de Copa do Mundo. Precisa pedir autorização para a FIA, se for, como chama? Carro de corrida, Fórmula 1. Precisa pedir autorização para o Comitê Olímpico, se for imagem de Olimpíada. Eu lembro que a Camila, a pesquisadora que teve com a gente na última aula, ela antes de trabalhar com pesquisa de personagem, trabalhava também com pesquisa de imagem, e uma vez ela recebeu um briefing, era uma marca, não lembro, Nestlé, era alguma coisa assim, tipo 100 anos da Nestlé. Basicamente eles queriam fazer um vídeo de 1 minuto para pôr no intervalo do Jornal Nacional, com isso, imagem do Pelé, do Ayrton Senna, assim, da história inteira do Brasil, em 1 minuto. Aí a Camila olhou e falou, bom,
dá para fazer, assim, vai custar, sei lá, milhões. E ainda, outra coisa também, né? Se o uso é para comercial, isso é uma coisa que interfere também na liberação, quando você pede no parceiro. Se é para uso comercial, se é para uso educativo, se é para uso, se vai ser uma propaganda de uma marca, se vai ser só, né, para um filme que vai para o cinema, para uma série, uma série ou um filme que vai para Netflix, o que quer que seja, né? Tem toda uma tabela, né, com essas variáveis. Foi o que a Júlia falou, se for 10 anos, se a Record só dá por 10 anos um valor X, para comprar sem prazo determinado, primeiro eu acho que é isso, eles nem liberam, e segundo aí é um valor muito mais alto, né? Quanto mais ampla é a autorização do uso daquela imagem, mais caro vai ser. Então é isso, território, mundo, tempo indeterminado, para todos os usos, é isso, né? O uso comercial e tal, vai ficando mais caro. O que você fala, Ju? Desculpa. Uma coisa interessante de dizer é as diferentes formas de uso em dramaturgia, em documentário e qual era a terceira coisa? Em comercial. Quando você pega uma imagem e usa num documentário, você tem um precedente aberto, que é o precedente da uso editorial. Você quer contar uma história sobre a queda do Muro de Berlim, é um fato histórico. Se você usa essa imagem para contextualizar historicamente, por exemplo, você pega uma capa de revista, eu usei capa de revista da Mary, você pega uma pessoa lendo a Marilyn Monroe nos anos 50. Você pega, por exemplo, faz um clipe de notícias para falar sobre o plano Collor. Você tem um precedente que você pode usar aquelas pessoas, públicas ou não, dentro de um contexto que não as tire do contexto real. Tipo, se você está fazendo um documentário sobre um artista, você vai filmar a plateia desse show. Se você for pegar aquela pessoa, ficar horas em close com ela e tirar ela desse contexto, que é o que acontece na dramaturgia, e na dramaturgia você pode pegar uma puta imagem boa em 4K de uma plateia de show do Roberto Carlos e colar na plateia do seu personagem. E aí você vai ter problema. Se for um aéreo grande que você não veja ninguém, perfeito. Agora, se você vai colocar uma pessoa que estava num show do Roberto Carlos, num show que vai ser de outra pessoa, você teria que autorizar com essa pessoa. Quando você está num uso editorial, documental, você tem um precedente muito maior, muito mais largo, né? Então você acaba podendo só negociar com a fonte, sem precisar negociar com os retratados. Você abre um leque mais fácil. E o pior o uso mais difícil é o comercial, né? O comercial no sentido da publicidade, em que você usa um arquivo para vender um produto, para ganhar um dinheiro em cima disso. Aí tudo tem que ser autorizado e os valores, sem dúvida, crescem muito mais. Por isso que é isso. Curtas, né? Curtas estudantis, de escolas de cinema, da LCV ou de quem quer que seja, eu sempre falo isso, né? O certo é pedir, mas são filmes que vão passar no máximo num festival, em alguma coisa assim. Isso, ninguém vai ganhar né, dinheiro e tal. Isso é sempre... Não envolver dinheiro sempre facilita na hora de você autorizar ou de você usar correndo o seu próprio risco. Porque justamente, quanto mais pessoas atingir, quanto mais comercial for, mais complicado fica, né? Foi o que você falou, essa coisa do documentário, muita gente pergunta, mas também existe uma diferença entre o uso em um documentário e o uso jornalístico, né, na Globo. Quando é jornalístico, né, para aparecer no Jornal Nacional, uma coisa. Outra coisa é para isso, o meu documentário sobre o Miller e Fried, que vai passar nos cinemas e depois eu vou vender para o Canal Brasil, né? Ele tá, de alguma forma, ele tem um uso minimamente comercial, no sentido que é um filme que vai ser vendido, vai ser comercializado, né? Essa é a questão do uso comercial. Então, se você vai comercializar, envolve trocas, né, financeiras, então pressupõe-se que você está ganhando dinheiro com isso, então você precisa autorizar. Mas, por outro lado, aí também isso vai de, às vezes, advogados têm opiniões diferentes. Se você tá, mesmo foi o que você falou, as coisas do precedente, né? Um documentário que está falando sobre um tema e usa, principalmente quando é figura pública. Isso.
É isso, é sobre o Getúlio Vargas. Não precisa pedir autorização para a família do Getúlio Vargas para usar uma imagem do Getúlio Vargas sendo o Getúlio Vargas. Agora, se você vai ridicularizar ele, tirar de contexto, ou às vezes talvez é isso, fazer uma crítica um pouco mais contundente, uma coisa que possa ofender a família dele e tal, se você não está simplesmente contando a história, olha, foi o presidente de X, né, de tanto a tanto, e não sei o quê, aí realmente figuras públicas em geral não precisa, mas isso também são regras que mudam de país para país, né? Essa coisa a gente falou dos Estados Unidos, os Estados Unidos é um país muito mais que tem essa coisa que eles chamam de fair use, né? Quando você usa Sim. a imagem para o contexto que é, né, do contexto em que ela se encontra, mas eles usam e abusam assim do fair use, que eu vejo realmente eles usam mais, lá é mais permitido, aqui não, no Brasil em teoria não existe o fair use, no sentido em que, Não. né, pelo simples contexto que eu tô colocando lá, então eu posso usar, sei lá, não existe fair use, eu lembro que a gente fez uma série do Quebrando o Tabu lá na Spray, e é isso, queriam usar trechos dos Simpsons e não sei do que, não existe fair use para Simpsons, é um produto americano, um desenho animado, Não, tem autores. o fair use em tela cheia é complexo. Como é que é? O lance do fair use aqui é a distinção entre tela cheia e fundo de tela. Se você está usando, como eu disse, numa tela, aplicação de tela, numa televisão, num cinema, ou tem um cartaz de um filme aqui atrás, outra coisa é quando você entra tela cheia. Se você entra tela cheia, tem que ficar muito poucos segundos, tem que justificar totalmente o contexto histórico, tem que ser uma figura que não seja polêmica e que processe muito, sabe? Porque tem famílias que, sobretudo de herdeiros, que vivem muito disso. Então, são muitas camadas. Nossa, essa coisa de herdeiro é complicado também, porque a gente fez um documentário sobre o Vila Nova Artigas e tem muitas coisas que, inclusive, estavam na Cinemateca e a família acho que tirou da Cinemateca. Porque, enfim, isso na Cinemateca também estava meio bagunçado, que é um acervo de um cara que chama Primo Carbonari, que são todas aquelas imagens que a gente vê de cidade isso, antigas e tal, aqueles às vezes até com locutor, né? São Paulo, a cidade, não sei o que lá, passa bonde, passa carro. E a filha dele pegou as latas, tá na casa dela, tudo desorganizado, é isso, não sei se bem conservado. A gente precisou usar um material dela, a gente teve que tirar de um outro filme, de um Vimeo, sei lá, que a gente achou na internet. Mesmo assim, a gente ainda pagou, porque a gente falou, bom, se a gente tá pagando, eu quero pegar a lata do filme, telecinar e usar, né, direito. Aí, não tinha nem como achar o material que a gente queria, não estava nem catalogado direito. E aí, até voltando a essa história do Paulo Mendes, né? Muito triste quando as pessoas não entendem que a memória também tem que ser compartilhada, né? A filha do cara vai lá e sentou em cima do material, não quer compartilhar ou cobra caro, é isso. Tem gente que acaba vivendo disso, né? Fica vivendo da herança do pai e é chato, né? Porque aí são arquivos, voltando até aquela história da memória seletiva, né? Como a gente não preserva a memória, a pessoa tá deixando, né? Não permitindo que as pessoas tenham acesso a uma memória que é coletiva, que é da cidade, de uma cidade onde, né, todo mundo mora, onde todo mundo, né, que é um acervo do pessoal, do pai dela, como poderia ser, por exemplo, isso, eu fiz o filme do Vila Nova Artigas, assim, o acervo inteiro da família, que a família gentilmente, inclusive o filme foi feito junto com a família gentilmente cedeu. Se é um acervo pessoal, de fato, ou o que a gente falou do João Moreira Salles, né, aí vai de cada um, se você quer compartilhar o acervo, não quer. Claro. Mas a partir do momento que tem figuras públicas, materiais que deveriam, né, ser públicos, e aí a pessoa vai lá e também senta em cima porque, enfim, quer ganhar dinheiro com isso e tal, é muito chato. Sim. Bom, 8:55. Mais perguntas? A Erika mandou uma aqui, peraí. Quais as imagens mais marcantes de 2020 até o momento? Nossa! Essa é difícil, coitada da pesquisadora que faz o retrospectiva da Globo. Não é você não, né, Júlia? Não. É jornalismo a retrospectiva. Jornalismo de um acervo. Olha, aquela imagem do Papa rezando
com a Sozinha, como é o né? nome mas como é que é o nome daquilo? Praça São Pedro, Vaticano. Isso, Praça São Pedro vazia, e com aquela cruz lá da peste negra, que nunca sai da Capela Sistina, que foi lá para fora. Essa imagem é uma imagem muito marcante, é uma imagem que a gente vai ver circular muito ao longo da história para marcar esse momento da Covid. Você não acha? Com certeza. Isso a gente também não falou, né? Ainda tem o direito de quem produziu a imagem, se for, por exemplo, bom, você falou do Gemanzon, né? Quando é um Não. fotógrafo, tem, Isso né? é A a pessoa fonte. é que no caso do Papa, eu não sei se foi alguém da Globo, da CNN, da BBC, mas justamente Não, acho todas que foi da essas. televisão do Vaticano. Foi, mas tem algumas imagens que é isso, né? Ainda envolvem o direito do próprio fotógrafo ou do diretor de fotografia. Que nesse Pois é. caso, se ele é contratado da TV, normalmente os contratados das TVs eles cedem os seus direitos, porque Isso. eles são funcionários, né? Então, essa parte, vamos dizer, é mais simples quando você pede um acervo de uma TV. Mas se você pega, sei lá, um trecho você quiser usar um trecho do Cidade de Deus em um filme. Não, Ah, não, Cidade de Deus também não, desculpa. É mais para não, fotógrafo, não é para diretor de fotografia também não. acho que filme não é tanto problema. Acho que o problema de você ter que autorizar individualmente com fotógrafo é fotografia, por exemplo. Fotografia Os mesmo, você tem razão, primeiros filme não. fotógrafos do JB não tinham um contrato perfeito com a fonte, então pode vir a questionar. Se você for usar uma imagem da manchete é massa falida, você não vai negociar, você vai ter que achar a revista original que você quer ou achar em algum lugar e usar, só que você tem o perigo do fotógrafo questionar. Quando você compra uma foto, você até pode, por exemplo, comprar uma foto sem os direitos, sem precisar autorizar com o fotógrafo, mas se você quer manipular a foto, que é uma coisa possível hoje em dia, um recurso gráfico, né, de computação, aí muitas vezes a fonte te leva para o fotógrafo, porque aí isso não está contemplado no contrato que ela fez com ele, entendeu? Sim. Mas não, desculpa que eu desvirtuei do assunto da imagem do ano, que eu fiquei pensando nisso. Porque sempre tem uns concursos de fotos da National Geographic, né? Que aí envolvem o fotógrafo justamente por ser foto, mas no caso de vídeo, tem uma não imagem tem. linda. Tem essas imagens de agora das queimadas do Pantanal, tem uma de uma onça, nossa senhora, gente, não. Christian Braga fez muita coisa também, Greenpeace. E tem, sabe o que? Uma imagem linda que eu adorei, que é uma foto que o João Weiner fez da manifestação pelas vidas negras importam em São Paulo, que são os Racionais, assim, o Mano Brown sem camisa, e eles 4 de máscara, um sol assim atrás. E eu falei, cara, essa imagem aí é a imagem da manifestação. Assim. Uma muito impressionante também foi a explosão lá em Beirute, né? Aquilo, pra mim... Enfim, muito impressionante. Mas aquilo ali é um celular, né? Não, e tem vários, né? É muito louco, porque aí de repente começou a pipocar e tinham imagens de vários ângulos e tal. Acho que isso é uma coisa interessante também, né? Conforme as tecnologias vão avançando, a gente tem muitas imagens de muita coisa e de tudo, né? Então, isso tinham, sei lá, deve ter centenas de pontos de vista daquela explosão. Tem um prédio mais longe, um prédio mais perto, tinha o cara que estava no barco, tinha o cara que estava, sei lá, quantos quilômetros de distância. Cada vez mais, né, tem imagens de todos os pontos de vista, isso de celular de todo mundo. Isso é uma coisa impressionante, assim, que tem uma riqueza hoje em dia, né, de imagem, que até, por um lado, deve ser mais trabalhoso para você, porque aí você tem uma quantidade maior de imagens para pesquisar e até para escolher do que antes, né? Foi o que eu falei, a gente fez o do Miller e tinha uma foto do Miller, não tinha nem escolha. Agora, hoje em dia, você tem centenas, milhares, talvez. Sim. A dificuldade dessas imagens de terceiros anônimos é você chegar até eles, né? Mas, por exemplo, essa coisa de uso jornalístico, isso é até uma pergunta. Essas imagens de celular, quando isso põe no JN e tal, enfim, alguém recebeu no WhatsApp e é isso aí, né? Mas se for usar justamente, né, em filme, em propaganda... Ontem circulou uma imagem muito chocante
que eu vi no RJTV, depois eu achei no YouTube até para mostrar para o meu marido, que é o Chefe da Rocinha, mas talvez tenha passado no Jornal Nacional, não sei, chegou para vocês, mas é o Chefe da Rocinha, é uma coisa polêmica até sobre isso, andando cercado, escoltado por mais de 20 homens, escoltado por um exército de traficantes, né? Vai entrando vai passando um, depois outro, como se fosse uma passarela indo para o baile funk, de repente o chefe do tráfico passa e outros soldados atrás. Mas foi foi alguém na Rocinha que filmou e vazou isso para a imprensa e ele já botou que ele vai matar quem foi que filmou isso, quem foi que vazou isso para o jornal. Então, super polêmico, né? Hoje em dia a força da imagem para esse tipo de coisa, né, é muito grande, assim, essas denúncias de racismo e tal, é o que, eu não sei quem que falou isso, foi o Criolo não, foi o Emicida? O George Floyd. Quem que falou que falou assim, não é que tem mais racismo, né, só tá sendo mais filmado, né, ou que tem mais violência, enfim, a gente agora só tá vendo o que antes o que há 20 anos atrás a gente não via, porque precisava ter uma câmera com filme ou uma câmera digital, e não, hoje em dia todo mundo, você pega o celular, virou uma espécie de arma, né, que agora a gente registra tudo e justamente essas imagens vão ficando como acervos futuros, né? As pesquisadoras de imagem do futuro, elas vão ter isso, né? Muito material de muita coisa, que hoje é isso, né? Qualquer um consegue pegar um celular e filmar e usar pro bem ou pro mal, né? Sim. Eu tenho duas dúvidas, se ainda dá tempo. Uma delas você citou a questão jornalística. Vamos supor que hoje morreu uma celebridade. Às vezes os jornalistas pesquisam material de arquivo. Você sabe dizer como é isso? Assim, porque o jornal ele tem um tempo rápido, né? Ele tem um tempo curto, não tem uma semana, 2, 3 de pesquisa. Ele precisa pegar algo rápido. E a outra pergunta é, você citou da questão, Gal? Ele pega no acervo. No acervo. Aí normalmente esses jornais usam o próprio acervo, né? Tá, faz sentido. E a outra é sobre a questão que vocês citaram do tempo de uso da imagem, especificamente da Record, que não autoriza para mais de 10 anos. Na hora me ocorreu Uma Noite em 67, que é um documentário. Como é que você autoriza um uso de 10 anos para um documentário, para esse exibir de cinema, vendido DVD, Blu-ray, essas coisas? Isso me deixou confuso. Bom, para a primeira pergunta, as televisões têm os seus acervos, que muitas vezes contam com imagens não só da própria televisão, né? Quando você vai pegar uma imagem de uma pessoa pública, às vezes a TV Globo vai ter uma imagem da Elis Regina, que pode ser de outras emissoras, mas para uso no jornalismo, você acaba tendo trato. Por exemplo, a Globo e a TV Cultura têm um intercâmbio enorme. Então, geralmente, o jornalismo utiliza dessas imagens que já existem dentro do acervo mais próximo dele. Sobre esse uso do material da Record, eu não sei te responder. Eu acho que as pessoas peitam, assinam 10 anos e depois renovam. Eu diria o mesmo também. Provavelmente, ou ele vai guardar um dinheiro com os licenciamentos que ele vai conseguir desse filme para pagar o próximo ciclo de 10 anos, ou vai desencanar, porque isso daqui a 10 anos também, isso, talvez a própria Record nem lembre que fez isso. Eu tenho um filme que a gente acho que fez uma das músicas que a gente licenciou era por 10 anos. Já passou 10 anos? Agora vai fazer 10 anos. Mas assim, é isso, o filme já nem tá em lugar nenhum, está num site, não sei aonde. A gente... é isso, é um filme pequeno, tal. O Uma Noite em 67 foi um filme relativamente famoso, mas é que também o ciclo de um filme, né, a vida de um filme, embora seja mais longa que 10 anos, os primeiros 10 que são realmente, isso, né, que vai pro cinema, pra TV, não sei o que, pra Netflix. Então acho que também depois disso talvez passe. Mas essa coisa das celebridades e do acervo jornalístico reza a lenda, eu já ouvi falar de pessoas das emissoras
que para quando as pessoas, tipo assim, o Silvio Santos, por exemplo, já tem uma seleção, um select pronto na pesquisa, se ele morrer já tá lá. O Papa, o Roberto Marinho, bom, o Roberto Marinho já morreu, mas aí são todas as pessoas que já estão na idade um pouquinho mais avançada, já tem um select ali, já meio, não tem um VT pronto, porque, né, eles acabam pondo coisas no VT, no dia que realmente acontece, mas tem um VT já meio pré-editado. Não, eles têm obituários. Olha lá. Que horror. Tem vários obituários. Mas facilita, né? Obrigado. Esclareceu bastante. Obrigado. É triste, mas é verdade, né? Tem que se preparar pro pior. O Niemeyer, ele já tinha há séculos. O Niemeyer ia dar trabalho. A família do Niemeyer, por exemplo, é um pouco complicada, mas a gente conseguiu uma autorização uma vez que precisou para uma série de ficção. Isso acho que é uma coisa que eu acho que eu já citei em aula, né? No caso do Niemeyer, justamente, se você filma Brasília, passa no jornal, no documentário, no contexto que é ok. Mas a gente fez uma série que se passava em Brasília. Então, usar a cidade e as obras do Niemeyer em uma ficção, que inclusive é isso, era bem crítica, tirava sarro com os políticos e tal, foi necessário pedir autorização para a família do Niemeyer, não sei se do Lúcio Costa também, acho que do Niemeyer, porque o que a gente mais mostrou foram as obras mesmo, né? Enfim, a cidade disso não tinha tanto em detalhe, mas aparecia o Congresso Nacional, aparecia a igreja, enfim. E aí, justamente, por ser uma obra comercial de ficção, é necessário a autorização. Se fosse um documentário, se fosse um jornalístico, não precisa. Total. Mais alguma dúvida? Gal, Oi. licença, eu tenho uma. Eu queria usar algumas imagens da construção do DF. E aí a Júlia falou que acho que provavelmente teria no Arquivo Nacional, porque era dos anos 50, 70. Será que eu teria como achar lá ou teria que achar em outro lugar? Construção do quê? De Brasília? Do Distrito Federal, é isso? Henrique, existe um documentário sensacional chamado, esqueci o nome, mas é do Vladimir Carvalho. Vou olhar aqui para você. Vladimir Carvalho filmou a construção de Brasília. Sensacional. Se você o bom não, a vantagem dos acervos é que é isso, às vezes você consegue a autorização direto com o acervo, no caso um filme do Vladimir Carvalho, precisa ver com o Vladimir Carvalho, né? É um caminho que às vezes é mais, acho que a vantagem dos acervos é isso, Arquivo Nacional, Cinemateca e tal, que já está pelo menos concentrado lá, e eles te dão normalmente os caminhos, às vezes também, né? Com quem precisa falar, às vezes é um pouco mais fácil. Mas o Vladimir Carvalho, eu acho, não é tão difícil, eu acho que acessá-lo. Assim. Eu conheci ele é um cara bem tranquilo. Acho que não deve ser complicado não de pedir. Muito obrigado. Sim. Eu acho que ele dá uma olhada nas imagens, porque eu acho as imagens dele bonitas, assim, são menos institucionais do que as imagens do Arquivo Nacional. É mais artístico. Sim. Aliás, falando em documentário, essa semana, não, semana que vem, dia 23, semana que vem começa o É Tudo Verdade, que eu acho que eu já falei na outra aula, mas agora tá chegando perto. Fiquem de olho que vai passar muito filme bom, e como vai ser online, assim, o É Tudo Verdade aqui em São Paulo, não sei no Rio, a Júlia pode dizer. Super concorrida as sessões, eles chegam uma hora antes, pegam o ingresso, não conseguem entrar. Então, assim, é uma oportunidade única de ver todos os filmes da competição online no conforto do lar, sem nenhum problema, porque acho que eles não vão limitar a quantidade de acessos, imagino. Verdade. Isso não só para Tudo Verdade, né? Para todos os festivais, assim, tem sido uma das vantagens da pandemia tem sido essa, né? Poder ver festivais, às vezes até fora do Brasil, ou em cidades fora, né? Ou em outras cidades que a gente não poderia pegar um avião e ir no Cine Ceará, no Cine BH, sei lá, Cinema Festival de Brasília.
Esses dias estava tendo o Cineópica, lá de Ouro Preto, que é um festival que eu já fui presencialmente, é um festival muito legal, muito gostoso. Maravilhoso. Mas que estava online, eu acabei não conseguindo ver nada. Tá tendo o Inedit, nunca sei se é Inedit, que é o festival de filmes, documentários musicais, também é muito legal esse festival. A gente já teve... Vai ter o Olhar de Curitiba também. Vai, enfim, então tem muito festival de documentário legal para ver, para pensar sobre... Eu trabalhei no Verdade. Qual? Um filme sobre a Iramaia Benjamin, feito pela neta dela. A Iramaia, ela é mãe de... Ela já faleceu, uma senhora, ela é mãe do César e do Cid Benjamin, que foram dois importantes guerrilheiros da luta armada, resistência na ditadura militar. O César foi um caso super grave, porque ele era um menino menor de idade, mas que era muito talentoso, e ele era segurança do Lamarca. Ele foi preso e barbaramente torturado, e a Iramaia conseguiu tirar ele do país, e depois virou uma grande defensora e lutadora pela anistia. Ela ficou próxima de todos os presos políticos, não só dos filhos. Ela virou um grande nome, assim. A neta dela fez um filme sobre ela, super bonito, chamado Fico Te Devendo Uma Carta do Brasil. Vou botar o teaser aí também no... Essa menina, a diretora, é sócia da Leandra Leal, então é produzido pela DASA, pela produtora dela e da Leandra Leal, e ela fez esse filme que foi para aquele IDFA lá em Amsterdã. Ah, que demais. E tá na competição do É Tudo Verdade? Tá na competição do É Tudo Verdade? Acho que não está na competição, acho que está numa mostra paralela, depois tem que ver com calma na programação. Tá. Legal. Isso, acho que é legal todo mundo ficar de olho. Eu sei que vai ter um filme sobre os Paralamas do Sucesso, que eu sou fã. Eu quero ver. Vai ter um do Marcelo Machado, que é o diretor que eu falei, que é o diretor do Tropicália. O filme novo dele chama Ponte de Bambu. É um filme bem bacana também, sobre, enfim, um jornalista brasileiro que morou na China, se não me engano, na época do Mao Tse-tung, enfim. É isso, pessoal. Mais alguém? Ainda temos um tempinho, se quiserem, senão a gente encerra também. Temos? Tem um filme que vai passar no Olhar, fazer autopropaganda, então. Um filme que eu trabalhei, que é super lindo, que eu recomendo muito, que vai passar no Festival Olhar de Curitiba, que se chama A Peleja do Índio Rosa contra a Fera Invisível, a saga do médico Noel Núteus. Noel Núteus foi um sanitarista, porque eu falar de arquivo, foi um médico sanitarista sensacional, que inclusive foi o cara que foi com os irmãos de Vilas Boas para a região do Xingu, tratar os índios, participar da demarcação do parque, ele circulou o país todo. E nas viagens dele como médico para vacinar, para fazer... Eu vou mandar o trailer, Henrique. Para fazer... que a gente não entendi o nome também. Eu vou botar aqui. E fazer exames nos índios, ele levava até uma coisa de raio-x portátil, ele levava cinegrafistas com ele. Então, ele acumulou um registro dessas tribos lindíssimo. E acabou que o meu trabalho foi bem pouco de pesquisa de arquivo e mais de pesquisa de som, porque ele não levou, naquela época era muito difícil gravação direto, então ele levou só o cara que filmou em 16mm, esse arquivo está todo na Fiocruz, ele era médico e tal, e o Tiago Carvalho, que é o diretor, pegou esses arquivos, recontou a história através de um áudio do Noel, belíssimo. E a gente foi atrás de sons para sonorizar esses arquivos. Então, eu peguei sons com os próprios índios das comunidades retratadas, porque hoje em dia tem cineastas indígenas que produzem material audiovisual. Tem um grande cineasta chavante chamado Divino, que me vendeu o material dele, sonoro,
de burburinho de aldeia, de cantos, ele comprou material, caiapó, muito bonito, assim. Eu vou botar aqui o trailer, esse filme de teatro tem que ser visto, porque é um filme sobre o Brasil, assim. Legal que você falou que você falou que só tem as imagens e o áudio foi recriado, é isso? Porque já vi o contrário Isso. também, né? Tem um filme do Carlos Nader que é muito bonito, chama Paixão de JL, se não me engano, que ele fez em cima dos áudios que o... Nossa, qual que é o nome? O JL é um artista, esqueci o nome dele. Que ele tinha deixado várias fitas cassetes, né, gravadas com depoimentos dele, assim, como se fosse um diário. Você assistiu esse filme, Julia? Muito bonito. E aí o Carlos Nader recriou, enfim, imagens baseadas nas obras de arte dele. Putz, esse filme é, assim, sabe, sai até atordoado, assim, de tão forte que é. Deixa eu ver aqui, deixa eu colocar, peraí, Paixão. Segundo É Tudo Verdade, é José Leonilson. Isso, Leonilson. Olha, tem ele inteiro. É o filme do Leonilson. Leonilson, isso, Leonilson. Tava com dificuldade de lembrar o nome. Tem no YouTube aqui, eu até achei um. Não, porque ele fez gravações das fitas dele, realmente é muito isso, ele pegou. Exato, pegou as imagens As imagens não, os áudios. Gente, tem um link com ele inteiro no YouTube, deve ser ilegal, mas tudo bem. Tá com uma Eu acho que esse filme é a montagem da Karen Harley, é super bonito esse filme. Nossa, é demais, assim. E ele e até, né, sobre o assunto que a gente estava falando justamente, não tinha imagens de arquivos, tinha só os áudios, mas ele usou as obras do próprio Leonilson para montar o filme, ficou demais. Paixão de JL por aqui. Leonilson, eita. Errado aqui. Foi. Acho que é isso, né? Mais alguma coisa? Considerações finais? Eu tenho uma última pergunta de curiosidade também. Qual foi o trabalho, a gente falou do mais difícil, qual foi o que você mais gostou de fazer? Você tem mais orgulho, assim, de... Tipo, putz, esse eu vou contar para os meus netos, para os seus filhos, sei lá. Eu fiz um trabalho lindo com meu marido, que é uma videoinstalação de um artista inglês chamado Isaac Julian, sobre a Lina Bobardi. A Lina Bobardi é uma arquiteta italiana, morou em São Paulo, fez o Sesc Pompeia, que fez o MASP, desculpa, da Paulista, que fez o Teatro Oficina. Ela também morou na Bahia, fez coisas por lá e é uma pessoa maravilhosa. Assim, fazer a pesquisa sobre a Lina foi uma coisa que me mexeu muito comigo. Assim. A gente pegou umas imagens do próprio Sesc, que a Lina era uma arquiteta marxista, então ela tinha uma coisa de trazer para a prática dela valores e práticas, formas de fazer menos hierárquicas, né? Mas, então, quando ela foi fazer o Sesc Pompeia, tem falas dela falando isso aqui não é uma filantropia, isso aqui é um lugar para ser usado pelos trabalhadores e tal. E aí tem ela na obra, tem ela falando assim, as janelas do Sesc, tem uma parte que as janelas elas não são quadradinhas, e aí ela falou, isso aqui eu deixei livre para os operários fazerem como eles quiserem. Ela trouxe um azulejista da Bahia que fez a pintura dos azulejos conforme ele quis, assim, a forma como ela vai explicando. E aí tem ela entrando na obra, falando com os caras, é muito emocionante, assim, as coisas que ela fala com o personagem, assim. E esse trabalho do Isaac que ainda não pude ver ao vivo, mas ele faz instalações enormes, ele põe 4 telas de cinema numa sala. Ele fez, quem faz, é uma mistura, assim, meio quase, não é um docudrama, mas tem umas encenações. As Fernandas, a Montenegro e a Torres fazem a Lina jovem e a Lina velha. E a gente usa muita imagem de arquivo para... Acho que ele chegou até a comprar coisa da Caravana Farcas, não estou lembrada, mas eu acho que sim. A gente comprou coisas da Lina, tudo para
contar um pouco o universo que ela transitava. Eu fiz esse documentário na Transamazônica, eu não fiz pesquisa de imagem, eu fiz pesquisa de personagem, mas que me marcou absurdamente, assim. Eu acho que eu vou contar para os meus netos. Mas esse dali, né, desculpa, é uma vídeo instalação que ela é, como fala, itinerante, está em museus, está em onde que... Eu acho que uma hora ela vai vir do Brasil, né? Mas sim, ela é itinerante, eu acho. Acho que ela estreou em Londres, na galeria dele. Ah, demais. Mas eu espero que ela venha pro Brasil, porque é muito bonito. Foi incrível. Bom, obrigada, Júlia. Espero que todo mundo tenha gostado. Obrigada a você, Gal. Também. Foi um prazer enorme. E no Grande tem foto hoje? Não. Às vezes eles fazem a foto. Tá no mudo, cadê? Isso, se for fazer foto, me avisa. Tá mudo, Grande. Boa noite, obrigado por avisar, Gal. Boa noite, pessoal. A gente convida a quem está a primeira vez a abrir sua câmera, que a gente faz um print com um sorriso de todo mundo, tal. Eu faço essa falinha para dar tempo de quem tem câmera ligar a câmera. Não. Mais alguém vai entrar? Tá vendo o meu, né, fazer o... Ele disse, não, Neta, o seu sorriso já tá desde o meio, eu tô vendo ele. Então, tá tranquilo, fica sossegada. Então, vamos lá. Acho que quem tem câmera entrou. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. É simples. Vou falar 1, 2, 3, print, e aí todo mundo dá um sorrisão bonito. Eu faço o print e confirmo. Vamos lá? 1, 2, 3, print. Aí, galera, deixa eu só confirmar. Só um minutinho, é nosso registro, que foi ótimo. Muito bom. Boa. Vocês são ótimos. Muito obrigado, foi maravilhoso, viu? Obrigada, pessoal. Boa noite. Bom Obrigada a final de semana aí. Obrigada, pessoal. Obrigado, Júlia. Valeu, Obrigada, Júlia. gente. Legal. Prazer Muito enorme. legal. Até a próxima. Tchau, obrigado, Gal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau. Falou, boa noite. Boa noite. Boa noite. Beijo.